Romanos capítulo 1, de 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esses versículos que eu li, eles fazem parte da explicação que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Roma, na carta que ele escreve, a respeito do estado em que a humanidade vive. O propósito de Paulo é convencer a igreja de Roma que é necessário pregar o evangelho aos pagãos, aos gentios, aqueles que estão longe, que nunca ouviram o evangelho. E Paulo tem em mente especialmente a região da Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Obviamente, muita gente, já naquela época, poderia pensar que, uma vez que as pessoas nunca ouviram falar de Cristo, ou nunca ouviram a lei de Deus, nunca tiveram contato com a revelação que Deus fez na Bíblia, essas pessoas estariam inocentes no dia do juízo. Porque em que base Deus haveria de julgá-las ou condená-las? Elas nunca ouviram falar de Jesus, elas não conhecem a lei de Moisés. Seria Deus justo em condenar essas pessoas, o indígena que vive longe da civilização cristã, ou os povos que vivem em regiões como os desertos, os berberes, ou o povo que vive nos polos, e povo inalcançado ainda, que nunca ouviu ou teve contato com a civilização? Em que base Deus vai julgar esse pessoal, uma vez que esse pessoal não tem o conhecimento do Evangelho e nem ainda do Antigo Testamento, da lei de Moisés? Então, uma vez que nós entramos por esse pensamento de que o desconhecimento do Evangelho e o desconhecimento da lei de Deus deixa as pessoas inocentes, então nós ficamos pensando qual é a base então para a tarefa missionária da igreja. Porque veja como fica a dificuldade. Está lá aquela tribo, morando lá no interior do Amazonas, nunca teve contato com o Evangelho, portanto elas não sabem, os membros da tribo não sabem quem é Jesus, e lá tem a sua religião, adora os seus deuses, segue os seus costumes, e estão salvos, porque eles nunca ouviram falar de Jesus. Então Deus não vai poder perguntar: por que você nunca aceitou Jesus? Porque a resposta vai ser: quem é Jesus? Não é? Eu não sei quem é. Então, agora eles estão lá, morrendo e indo para o céu, e chega o missionário, e o missionário prega Jesus. Metade da tribo aceita, a outra metade não aceita. Era melhor o missionário não ter ido, porque todo mundo está indo para o céu. Ele chegou lá, falou de Jesus, condenou metade da tribo. Então, o apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos dizendo do estado real de toda a humanidade, pessoas de todas as nações, povos, tribos e línguas, qual a situação deles diante de Deus. E a situação é de condenação. Só que a condenação, ela será proferida por Deus, ela é passada por Deus, não com base no Evangelho ou na lei de Moisés, mas com base naquilo que nós chamamos de revelação natural, e que Paulo explica nos versículos iniciais dessa passagem que nós já começamos a expor alguns domingos atrás. No verso 18 nós vimos que a ira de Deus se revela do céu. Deus lá do céu fala que Ele está irado, que Ele existe e que Ele está irado. E esse conhecimento vem na consciência das pessoas. E Deus está irado porque as pessoas detêm a verdade pela injustiça. Essa revelação que Deus faz de si mesmo é encontrada pela rejeição dos homens e sufocada, trazendo impiedade e perversão. No verso 19, Paulo diz que a ira de Deus é justa, porque o que de Deus se pode conhecer se manifestou entre eles, então eles não são tão inocentes assim. Deus se revelou na consciência deles, eles sabem lá no íntimo do coração de que existe alguém maior do que eles,
um ser superior a eles, e que esse ser superior, ele está irado pela maneira como os homens se comportam. E no verso 20, Paulo vai mais além e diz que além desse conhecimento de Deus na consciência, existe também o conhecimento de Deus na natureza. O verso 20 diz que os atributos invisíveis de Deus, as qualidades invisíveis de Deus, elas se tornam visíveis por meio das coisas que foram criadas. A natureza diz que Deus existe, que Ele é poderoso, que Ele é eterno e que Ele é distinto da sua criação. Por isso, Paulo termina o verso 20 dizendo: estes homens são indesculpáveis. No dia do juízo, eles não vão poder apresentar a ignorância como sendo a base da sua inocência, porque Deus vai dizer: eu não estou lhe julgando porque você rejeitou Jesus, eu estou lhe condenando porque você sabia que eu existia, você sabia que eu sou santo, você sabia que eu sou eterno, que eu sou todo-poderoso, que eu criei todas as coisas, que eu tenho um código do que é certo e do que é errado, mas o que é que você fez? Você suprimiu essa verdade. Você rejeitou o meu conhecimento na sua consciência e o conhecimento que vem através da análise e da contemplação da natureza, que desde o início da criação do mundo fala com clareza que existe um Deus. Essa é a razão pela qual Paulo quer ir pregar o Evangelho na Espanha, porque os espanhóis estavam perdidos, e não só os espanhóis, mas todo mundo pagão. Há séculos estas pessoas vêm morrendo e indo para o inferno, e não há injustiça em Deus, porque elas rejeitam em seus corações a verdade de Deus exposta na sua consciência e na natureza que brilha ao nosso redor. Por isso que missões é tão urgente e tão importante. Do verso 21 até o verso 23, que foi a passagem que eu li, o apóstolo Paulo explica esse processo de rejeição. Qual foi o mecanismo? Como é que isso acontece? Como é que as pessoas, partindo da revelação de Deus na consciência e da natureza, eles se afastam de Deus e são o que são, e se tornam o que são no dia de hoje? Nós encontramos então esse processo descrito pelo apóstolo Paulo aí na passagem que nós acabamos de ler. O verso 21 então estabelece em primeiro lugar que essas pessoas têm conhecimento de Deus, porquanto tendo conhecimento de Deus. Conhecimento aqui é consciência da realidade de que existe um Deus e que Ele não é como nós, que Ele é distinto de nós, que foi o que Paulo explicou nos versos anteriores. Então, em todo ser humano há o conhecimento de Deus. Em teologia nós chamamos isso a imagem de Deus, baseado lá no relato de Gênesis, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, eles vão trazer e transmitir essa imagem de Deus. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano que vem a esse mundo, ele já traz o conhecimento e a semente de Deus no seu coração. O ateísmo, o virar as costas para Deus, o ignorar Deus e fazer de conta que Ele não existe, não é natural. É o resultado deliberado, é uma decisão deliberada que a pessoa toma de ignorar as evidências claras na sua consciência e na natureza de que existe um Deus e que esse Deus não é igual à criação. Então, eles têm conhecimento de Deus, ninguém pode alegar ignorância no dia do juízo, nem eles e nem nós, muito menos nós, que recebemos, além da revelação na consciência e na criação, a revelação especial de Deus, onde Ele, com muito mais clareza do que na criação, Ele diz quem Ele é, quem nós somos, por que nós somos assim, e Ele apresenta o convite e nos chama para nos reconciliarmos com Ele mediante o Seu Filho Jesus Cristo. Ora, se esses povos que nunca ouviram são indesculpáveis diante de Deus, quanto mais você, que além da revelação na consciência e da criação, ainda tem o privilégio de ter recebido a revelação especial, nasceu num lar cristão, foi educado desde cedo no conhecimento da verdade. Então, o julgamento será ainda mais severo para aqueles que tiveram mais luz e tiveram mais conhecimento de Deus. Mas o ponto é esse:
Todos têm conhecimento de Deus. Ateu, ninguém nasce. É uma decisão que você toma. É uma opção que você faz. Agnóstico, idólatra, rejeitar Deus, viver como se Deus não existisse, é uma decisão que você toma. Não é algo que a sua natureza, por nascimento, lhe impele, embora ela seja manchada pelo pecado e ela esteja corrompida. Mas não a ponto de sufocar totalmente a consciência de que há um Deus. Bom, há esse conhecimento. No verso 21, ainda, Paulo diz o que as pessoas fizeram com esse conhecimento. Elas deveriam ter feito duas coisas. Primeiro, elas deveriam ter glorificado a Deus à luz da consciência e da criação. E segundo, deveriam ter dado graças a Deus. Veja como Paulo diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo menos duas coisas os pagãos poderiam ter feito. Os gentios, aqueles que nunca ouviram o Evangelho e nem sabem quem é Deus, eles podiam ter glorificado a Deus, do tipo assim: eu não sei o nome de quem fez todas essas coisas, eu não conheço em detalhes quem é essa pessoa, mas claramente o mundo não apareceu do nada, claramente o mundo não é fruto do acaso, há um eterno poder por detrás. A matéria não apareceu, a matéria não gera matéria, e do nada, nada se produz. Tinha que ter alguma coisa antes. E o ser humano deveria ter se curvado diante desse poder, diante dessa realidade, e glorificado o nome de Deus. Não é que eles seriam salvos por isso, porque isso não poderia anular os seus pecados, mas seria a reação que Deus esperaria da humanidade. Segundo, deveria ter dado graças a Deus, reconhecido que a saúde, o alimento, a vida, o sustento, as estações do ano, as colheitas, as chuvas, tudo isso vem desse Deus que cuida, que provê, que sustenta e que abre a sua mão generosamente para sustentar o ser humano que ele criou. Mas não é isso que a humanidade fez. O que é que a humanidade fez? Paulo descreve, começando no final do verso 21 até o verso 23, um processo de abandono e de negação de Deus que tem 4 etapas. A primeira, ainda no verso 21. Antes, ou seja, em vez de glorificar a Deus e agradecer a Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Primeira etapa do processo, primeira fase do processo, é quando a pessoa começa a raciocinar sem levar Deus em consideração. Não é que raciocinar é errado. Às vezes cria-se uma antítese falsa entre razão e fé. Não é uma antítese real essa. Uma pessoa pode ser uma pessoa que crê em Deus e ela usa muito bem a sua razão. Aliás, a razão foi dada ao homem para que ele pudesse ler a natureza, interpretar a natureza, compreender as coisas de Deus e ter uma noção da existência de Deus e da sua ação e atuação no mundo. O problema não é raciocinar. Há muitos intelectuais cristãos. Os que nos deram a ciência moderna eram cristãos, os primeiros cientistas que nos deram a ciência moderna nos seus vários e diferentes ramos, eles eram crentes em Deus. Então não existe incompatibilidade entre raciocínio e a crença e a glorificação e a gratidão a Deus. O problema é quando você começa a raciocinar e você deixa Deus de fora. E aí você perde a referência. Você começa a pensar que a razão por si só, ela pode explicar o mundo, pode explicar a nossa origem, quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos e como é que o universo funciona. Fora do conhecimento de Deus, não tem como achar respostas para estas grandes questões que a humanidade vem fazendo desde que ela se entende por humanidade, que são as questões mais antigas e que sempre acompanharam a raça humana. Os homens entronizaram a razão, pensando que o raciocínio lógico, a análise racional das coisas, o método científico ou a razão pura poderia obter essas respostas e chegar finalmente às questões últimas. Mas a realidade é que isso não aconteceu.
Paulo provavelmente, ao dizer que eles tornaram-se nulos nos seus raciocínios, a palavra nulo aqui significa inútil, ou seja, esses raciocínios não levaram a lugar nenhum, eles não descobriram as respostas, e muito menos quem é Deus, e muito menos nos levaram ao conhecimento ou chegar a esse Deus. Paulo provavelmente está se referindo à filosofia da sua época. Paulo vivia no auge da filosofia grega. A Grécia é o berço da filosofia, dos filósofos, dos inquiridores, das grandes escolas de pensamento. Até hoje, estudar filosofia começa com o estudo da filosofia da antiguidade. A Grécia como o berço do pensamento. Paulo está aqui dizendo que os raciocínios humanos que deixam Deus para trás, eles não podem nos dar a resposta final para todas as coisas. Isso, ele não está sendo contra a razão, ele está sendo contra o racionalismo, que é você entronizar a razão como sendo a medida de todas as coisas. Alguns séculos atrás, um movimento surgiu na Europa chamado de Iluminismo, e que tinha como objetivo exatamente dizer isso. O iluminismo foi uma revolta contra a religião e contra o controle da igreja sobre as universidades e sobre as decisões do povo. Então, no movimento iluminista, o homem queria ser o seu próprio senhor, queria se libertar das peias da religião e da fé, e achava que pelo raciocínio alcançaria todas as respostas. Surge o racionalismo, surge o empirismo, surgem movimentos que tentam explicar o mundo, surge o evolucionismo, surge Hegel com a dialética da história, surge Marx com a teoria social para explicar a história, como é que ela funciona. E onde isso nos levou? Até hoje ninguém tem as respostas, continua sem resposta, continua. A cada dia aparece uma teoria nova. Esqueci de falar de Darwin, que achava que o processo de seleção natural é alimentado por mutações randômicas e aleatórias e transmitidas à descendência, promovendo a sobrevivência do mais apto, explicaria a origem da vida e a sua pluralidade. Hoje a teoria de Darwin já vai numa terceira revisão, e eu já soube que vai ter uma quarta. Porque não dá para explicar, depois que descobrir o DNA e a linguagem do DNA, não dá mais para sustentar que a inteligência, a informação contida no DNA, ela surgiu por acaso. Não tem como, acaso não gera informação inteligente. Aliás, todas as mutações, elas provocam não avanço, mas mutilação. Então já precisa mudar essa teoria. Tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios. Começa aqui, você começa rejeitando Deus, se abandona a Deus como referencial do seu pensamento. Segunda coisa, segunda etapa, está aí no final do verso 21. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração, por causa dessa insensatez de abandonar a Deus, o coração se tornou escuro. Nós não temos luz própria dentro de nós, pensando fisicamente. A luz vem de fora. A luz vem de fora e ela entra através dos nossos olhos, que aí informa a mente do que é que está acontecendo. Mas a luz vem de fora. Se cessar a luz lá fora, nós vamos entrar em trevas. Todo mundo sabe o que é ficar num quarto escuro de noite, né? Não tem luz e, portanto, você está na mais completa escuridão, está em trevas. Agora, a figura é muito clara. Uma vez que você rejeitou aquele que é a luz do mundo, uma vez que você rejeitou aquele que é a fonte de todo conhecimento, o seu coração se escurece, o coração fica perdido como quem está trancado num labirinto escuro. Não sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai, não sabe a diferença do certo e do errado. E que figura maravilhosa para descrever a situação do homem hoje. O seu coração está em trevas, o homem está perdido. Ninguém mais sabe o que é certo, ninguém mais sabe o que é errado. A verdade é relativa, estão misturando tudo. Estão acabando com todos os pilares e fundamentos da nossa civilização. O coração em trevas. O homem não sabe para onde vai. Ele não tem respostas, está perdido. E resta o suicídio, pragmatismo, viver por prazer, viver para as drogas, encher a cara de bebida, eleger algum Deus a quem ele vai servir.
Essa é a situação que nós estamos vivendo. Terceira etapa, primeiro a mente, depois o coração. Terceira está no verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O pior, nessa terceira etapa, é que a humanidade perdeu o senso de autoavaliação. Se inculcando por sábio, inculcar quer dizer se reputar, considerar-se. Eles começaram a se considerar como sábios. Acharam que agora eles estavam sendo inteligentes, porque abandonaram Deus e estavam achando suas próprias respostas, estavam criando suas próprias teorias, ou achando a solução para os grandes enigmas do mundo. Então eles começaram a achar que eles eram sábios, e Paulo diz que na verdade eles estavam se tornando loucos. Uma pessoa pode ser intelectualmente muito capaz, ter um PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é de título que tem aí, isso é louco, absolutamente louco. Eu conheci vários, no tempo que eu labutava no campo da universidade, pessoas com doutorado em Oxford, Yale, Princeton, Harvard, na PUC, na USP, mas completamente perdido na vida pessoal, casamento arrebentado, ex-mulher, brigando, filhos totalmente desregrados, não tinha como conviver com os outros professores, era belicoso, cheio de raiva, completamente incerto, não sabia das coisas. Esse cabeção, cheio de diploma na parede, dizendo-se sábios, abandonaram a verdadeira sabedoria, que é o conhecimento de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, ela começa com o conhecimento de Deus, senão ela vai se tornando loucura. E cada vez mais, começa na mente, desce para o coração. O próximo passo é você já não enxerga mais a verdade sobre você. Você pensa que é sábio quando você está sendo louco. Você não consegue mais entender. Você não se enxerga mais, não tem mais capacidade de diagnóstico da sua real situação. O penúltimo passo está no verso 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Oh, a ironia disso aí. Eles rejeitaram o Deus Criador, Senhor dos céus e da terra, mas não conseguem ficar sem deuses. Não conseguem. O homem é religioso por definição, porque ele foi feito à imagem de Deus. A natureza dele clama para se prostrar diante de algum poder superior. Ele não tem como fugir disso. O homem é religioso por definição. Se ele não vai adorar o verdadeiro Deus, ele vai criar algum Deus para adorar. O homem sempre será encontrado diante do altar de algum Deus, se não for do Deus verdadeiro, diante de um Deus que ele inventou. Mas todo homem é religioso, todo homem tem uma religião. Ateísmo é uma religião, agnosticismo é uma religião. Todo homem tem uma religião, não tem como escapar. No caso aqui, essa religiosidade leva o homem, no caso de Paulo, pensando no paganismo, leva o homem à idolatria. Ele diz no verso 23 que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ao que Paulo está se referindo? Ao fato de que o mundo pagão era um mundo idólatra. Esse mesmo mundo que se achava sábio, que começou a raciocinar, usar o intelecto para descobrir a verdade, era o mundo mais idólatra que havia naquela época. A ironia disso aí, os gregos, berço da filosofia. Paulo esteve em Atenas, capital da Grécia, capital intelectual do mundo da época, conhecida pelas suas escolas de filosofia, pelas suas bibliotecas. Lá viveram os grandes filósofos, era lá que eles discursaram. Paulo chega em Atenas, o que é que ele vê em cada esquina? Um altar. Ele não podia dar 2 passos que não encontrasse um altar a algum Deus. Tinha até um altar ao Deus desconhecido. Tinha até um altar ao Deus desconhecido. A idolatria que caracteriza aquele mundo, Paulo diz que é o resultado dessa etapa. Você rejeita o verdadeiro Deus, você vai acabar debaixo de um falso Deus. Mas você não vai ficar sem Deus.
quer seja o verdadeiro, quer seja o falso. Porque você não pode escapar disso. É da natureza do homem feito à imagem e semelhança de Deus. E Paulo acrescenta aqui, o que ele diz aqui, mostra a bobagem, a troca que eles fizeram. Eles trocaram a glória de Deus para adorar a criação. O Deus glorioso foi trocado pela sua criação caída. Trocaram a glória do Deus incorruptível para adorar homens, animais, bestas, aves e répteis corruptíveis, quer dizer, mortais, que se corrompem, vão morrer e o corpo vai apodrecer. Trocaram a glória de Deus pela imagem de uma imagem de uma imagem. Pensaram nisso aqui? O homem é a imagem de Deus. Eles fizeram uma imagem do homem que é uma semelhança da imagem de Deus que está no homem. São 3 passos aqui, são 3 imagens. Quando você deixa a realidade, você acaba adorando uma imagem da imagem da imagem. Agora, eu creio que fica óbvio que a gente não pode olhar para essas religiões como sendo expressão inocente de pessoa sincera, que sente que tem um Deus, mas não conhece a verdade. Já ouvi muito isso, eu creio que muita gente também, é muito popular isso, né? De que as religiões, as outras religiões, elas são expressão da sinceridade do coração de pessoas que não conhecem a Deus e adoram o que eles acham que é Deus. Não é assim que Paulo vê. Paulo vê as religiões idolátricas ou politeístas como sendo expressão da rebelião do coração contra o conhecimento de Deus. A natureza e a consciência dizem que Deus não é a árvore, o sol, a lua, a estrela, o pau e a pedra ou qualquer outra criatura. Idolatria é rejeição do conhecimento de Deus. Não tem religião fruto da inocência. A parte do conhecimento verdadeiro de Deus, não há religião verdadeira, mas aquela criada pelo homem. Paulo está se referindo às religiões da sua época. Homem. Quando ele diz que eles adoram o homem, a gente pensa na hora no César. César era adorado como Deus. Pensa logo no faraó, que era considerado filho dos deuses lá no Egito. Aves, logo me vem à cabeça o pássaro íbis, que era adorado no Egito. Quadrúpedes, o boi apis, adorado no Egito. Répteis, o crocodilo do Nilo, que era considerado como um deus. A relação é grande. Dos animais que eram adorados, cultuados, até o dia de hoje, a vaca na Índia, em tantos outros lugares você vai encontrar a adoração da criação. Quer saber uma versão mais científica disso? O movimento ecologicamente correto, que olha para a terra como a mãe terra. A terra é vista como um organismo divino. E muitos fazem da defesa do meio ambiente e da ecologia uma verdadeira religião, a ponto de se jogar na frente das lanchas, dos baleeiros, em frente das usinas e fazer protestos e tudo mais. É uma religião, adorar a terra. Não estou dizendo que a gente não deve lutar pelo meio ambiente. O cristão, mais do que qualquer um, deveria lutar pelo meio ambiente, porque esse é o planetinha que Deus nos deu para viver. Mas as pessoas acham que a terra é divina, adoram a terra, são chamados de panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. E quando eles não estão diante dessa idolatria grossa aqui, né, rudimentar, eles estão adorando outra coisa, o dinheiro. O dinheiro é chamado na Bíblia de Mamon, é o nome de um Deus. O dinheiro é um Deus rival do Deus verdadeiro. Quem é que você serve? Para que você trabalha? O que é que lhe traz prazer? O que é que você almeja mais na sua vida? Invariavelmente o nome dinheiro acaba aparecendo nessas respostas. Se isso é verdade na sua vida, então saiba que você é um idólatra. O apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. A avareza, o apego ao dinheiro é idolatria. Então o homem moderno é avaro, ele vive para o dinheiro, ele quer enriquecer. Ele vive para isso. Não é que nós não precisamos trabalhar, economizar e ajudar outras pessoas, mas é diferente de você amar o dinheiro e correr atrás do dinheiro como sendo o Deus da sua vida. Sexo, prazer, as pessoas fazem do prazer a razão da sua existência. E elas vão de uma forma de prazer para outra.
O que querem é se sentir bem, satisfazer os desejos. O prazer se tornou o grande Deus, o grande ídolo da sociedade pós-moderna. E tantos outros poderiam ser colocados aqui. Nossos filhos podem virar nossos ídolos. O meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Quanta coisa que a gente pode colocar no lugar de Deus, mas a verdade é que sempre você vai ter alguém a quem você presta, a quem você entrega o seu coração. Sempre vai ter alguém a quem você rende a sua mente e a sua alma. E o apóstolo Paulo está dizendo que a humanidade fez isso, adorando a criação, adorando a criatura e rejeitando o verdadeiro conhecimento de Deus. O último passo que Paulo menciona, nós veremos na próxima mensagem, que é a imoralidade, a corrupção final de todos os costumes, está do verso 24 até o verso 32. Nós vamos ficar por aqui e terminar com algumas orientações ou pontos práticos do que nós ouvimos aqui. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que você pedisse a Deus para que Ele abra os seus olhos para que você veja o verdadeiro estado do seu coração. Isso aqui, embora Paulo tinha um mundo pagão em mente, é uma descrição do seu coração, é uma descrição do meu coração e do seu. Todos nós temos um ateu dentro de nós, todo crente tem um ateu dentro dele, alguém que quer rejeitar o conhecimento de Deus, que quer ser autônomo, que quer seguir a sua própria vida, que quer adorar quem ele deseja adorar, o Deus que ele inventar, que foge da submissão a Deus. Isso está no meu coração e no seu, e por isso nós não podemos nem por um momento baixar a guarda. Se você baixar a guarda, o ateu levanta. Você tem que fazer você tem que dizer assim: cala a boca, né? Fica quieto aí. A gente passa boa parte do tempo cuidando das coisas legítimas da vida, mas a gente esquece da tendência do nosso coração, que é fugir de Deus e rejeitar a Deus e seguir os seus próprios caminhos. Essa é a razão pela qual muita gente que frequenta a igreja, ela não tem um comportamento de crente. Ela confessa a Deus com a boca, mas é um ateu na prática. Vive como se Deus não existisse. É o pior tipo de ateísmo. É professar a Deus, mas negar a Deus pelas suas obras. Paulo menciona isso na segunda carta a Timóteo. Aqueles que professam a Deus, mas negam a Deus pelas suas obras, pelo seu comportamento, pela sua atitude. Então examine sua vida à luz disso. Essa palavra está sendo pregada e ensinada para que você examine o seu coração e a sua vida. Talvez seja preciso que você se quebrante diante de Deus, reconheça esse processo degenerativo no seu coração e na sua mente, identifique isso e diga: Deus, eu quero uma mudança de paradigma, de mentalidade, de cosmovisão. Eu quero uma mudança da maneira como eu enxergo o mundo. Salva-me de mim mesmo, porque se o Senhor me abandonar, eu estou perdido, estarei como esses idólatras aqui. Espero também que essa palavra, ela nos ajude a deixar claro por que é que você precisa de Cristo, por que é que você precisa de perdão, por que é que você precisa do poder do Espírito Santo. Esse processo degenerativo, ele nos mutilou de tal maneira que o que nós precisamos não é de band-aid, nós precisamos não é de uma cirurgia, emenda aqui, emenda ali, nós precisamos de ressurreição, precisamos de uma mudança que só Deus pode fazer, e Ele faz isso pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro poder que possa impedir esse processo de degeneração mental e espiritual em você, que não o poder de Deus mediante Jesus Cristo, para lhe dar uma mentalidade cristã, um olhar cristão para o mundo, e você entender o mundo a partir de Deus e da verdade dele, e se submeter a Deus. Não há outra esperança a não ser realmente no Evangelho. E que hoje seja a ocasião em que você se curve diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, e diga: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador.
Eu preciso da tua graça, da tua luz. Estende a tua mão e me tira dessa situação em que eu vivo. Que Deus nos ajude, irmãos, que Ele ouça a nossa oração e que Ele tenha misericórdia de nós e que no Evangelho do Seu Filho nós encontremos plena paz, redenção e uma mudança de vida para a vida eterna. Amém.